O seu noticiário a respeito da engenharia e desenvolvimento está no ar. Nesta edição, os temas resíduos sólidos e gestão são pautas na entrevista. E a reportagem da semana apresenta os desafios da coleta seletiva. E agora veja a sessão No Ponto. A nossa CNTU, Confederação Nacional dos Trabalhadores de Formação Universitária, ou seja, liberais, regulamentados, nós estamos discutindo este ano campanhas que vão ao encontro da necessidade do país, da discussão pela população, pelos cidadãos, de temas de real importância. Por exemplo, nós estamos falando na área da saúde, de que forma que nós podemos estar contribuindo. Estamos falando na área de saúde também, falando de medicamentos. Nós estamos falando da área da nutrição também, pensando um pouco de que forma que nós vamos trabalhar a questão do agrotóxico, ou seja, que não tenha isso. Nós estamos abrindo um debate bastante franco, dizendo o seguinte: como é que a engenharia de alimentos ou a agronômica podem estar discutindo e vendo qual é a melhor forma de trabalhar essa questão. Nós estamos discutindo também a questão da internet livre, oportunidade, nós estamos discutindo também mobilidades. Então são temas de real importância para todos nós brasileiros, aonde nós apresentaremos em campanhas definidas, em seminários, grandes seminários, propostas nessa direção. Nós estamos discutindo, por exemplo, a nossa confederação, a participação dela nos grandes temas da sociedade. Hoje nós podemos entender que a CNTU é uma confederação de maior participação das questões da sociedade. Confederação que soma com as outras confederações, que soma com as questões nacionais, no intuito de não ter um partido político, de não ter um partido governamentista, mas que tem o partido do povo, que tem o partido do cidadão, que tem o partido do profissional liberal. Nós estamos empenhados em fazer com que essas campanhas tenham uma repercussão nacional positivamente, com propostas e não só com críticas, mas com críticas e propostas de solução, factíveis de claro. Dando sequência ao Jornal do Engenheiro, vamos tratar agora sobre a área de gestão. E qual o papel do engenheiro neste processo? Neste programa estamos gravando aqui do EcoSP, que foi lançado a sua 10ª edição, a 6ª na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, em novembro de 2012. Neste momento gravamos várias entrevistas e esta é uma delas. Para conversar conosco a respeito deste assunto, estamos recebendo o professor Dr. Paulo Quintairos. Ele é físico de formação e atualmente coordenador de apoio à pesquisa da Universidade de Taubaté. É um prazer recebê-lo aqui, professor. Prazer estar aqui, muito obrigado. Perfeito. E o Jornal do Engenheiro sempre aborda assuntos aos quais a engenharia está ligada. E na área de gestão também existe a participação do engenheiro, porque é usada a tecnologia da informação. Professor, primeiramente vamos conceituar o que é a famosa TI. A TI, ela engloba, TI, tecnologia da informação, tudo aquilo que é voltado aos elementos de TI, ou seja, hardware, software e as pessoas, o humanware, chamado assim, que fazem parte do serviço de tecnologia da informação dentro de uma empresa. Perfeito. E nós temos também agora, bem mais recentemente, a TIC, a Tecnologia da Informação e Comunicação. Qual é a diferença básica, se ela existe? A tecnologia da informação e comunicação, ela é uma evolução natural da TI, devido a os elementos hoje de hardware, eles são um mix, É difícil hoje distinguir, por exemplo, um celular de um computador, Os smartphones, eles fazem essa fusão, os tablets também. Então, os elementos de TI encaminharam para uma fusão com a comunicação.
Perfeito. Então, é uma evolução natural da TI. Das tecnologias. Perfeito. Qual no processo de gestão de determinada organização, seja ela empresa, organização não governamental, né, um órgão público, qual a contribuição que a TI pode dar para este processo se desenrolar de uma maneira profícua? Eu vejo em dois momentos distintos. Num deles, na questão do planejamento, para que a empresa consiga enxergar o futuro e consiga se situar no mercado em relação à concorrência, que é a parte de planejamento. E de outro lado, na gestão propriamente da empresa, né? A TI é bastante relevante para a empresa, para a sustentabilidade. Ela permite algumas economias, como economia de papel, economia de energia elétrica e um processo mais enxuto de gestão das empresas. Hoje a gente tem um problema gravíssimo, infelizmente, que é o indivíduo estuda, atualmente são 9 anos, né? E quando ele vai para o ensino médio, até quando ele chega na faculdade, 9 mais 3 do ensino médio são 12, né? 9, 10, 11, melhor dizendo. Ele chega lá sem conseguir interpretar um texto do seu idioma, né? Que é da sua nação. Como é que é a linguagem, o domínio da linguagem da internet? Quando eu era mais novinho ainda, tinha o termo analfabete, né? Aquele que não sabia nada de computação e tudo mais. Nós ainda temos um elevado índice de analfabetes? Sim. Os alunos chegam na graduação conhecendo bem como usar celulares, o Facebook, etc, etc, mas eles ainda têm bastante dificuldade em como usar essas ferramentas de TI de uma maneira séria, para trabalho mesmo, e como que aquilo pode tornar a vida dele mais fácil. Né, no bom sentido, não copiando trabalhos, mas sim facilitando a forma como ele faz pesquisas, ele faz as tarefas. Eles têm bastante dificuldade nisso. Quer dizer, há uma necessidade de informática na profissionalização do indivíduo. Sim, eles usam como entretenimento. Lazer. Exatamente. Perfeito. Bom, nós conversamos aqui neste bloco com o professor Dr. Paulo Quintairos, que é físico e coordenador de apoio à pesquisa da Universidade de Taubaté, a Unital. Professor, quero agradecer muito a sua presença aqui, deixar as câmeras abertas para suas considerações finais e pedir a gentileza de que falasse da importância do profissional da engenharia neste processo de implantação ou melhoria da TI de organizações. Ok. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço. O engenheiro ele tem um papel bastante relevante, seja no momento em que ele está à frente de um departamento de TI ou no momento em que ele está num projeto e ele tem o profissional da TI como parceiro. Então, estabelecer um diálogo entre o engenheiro e o profissional da TI é muito importante. Tentar entender a linguagem comum de um e outro é um dos aspectos mais relevantes para o bom andamento dos projetos que envolvem TI e engenharia. Perfeito. Neste bloco, o Jornal do Engenheiro conversou a respeito de como a engenharia pode ajudar o empreendedorismo. Continue nos assistindo, temos mais informações para você. Ainda nesta edição, não perca a reportagem da semana. O assunto: coleta seletiva. O Jornal do Engenheiro publicou. Dando sequência ao Jornal do Engenheiro, nesta entrevista estamos conversando com Paulo Fortes Neto. Ele é professor da disciplina de resíduos sólidos na Universidade de Taubaté e é também engenheiro agrônomo. Foi um palestrante no ECO São Paulo, um evento de sustentabilidade e qualidade de vida
que o CESP promoveu em novembro de 2012. Professor, é um prazer recebê-lo em nosso estúdio itinerante direto do Eco São Paulo. Muito obrigado pelo convite, né? Estar aqui conversando com vocês. Professor, esse assunto resíduos sólidos tem mexido bastante com as pessoas porque ocupa o noticiário. Nós temos recentemente, né, historicamente falando, uma lei que é a Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador em que consiste essa lei e quais são as cobranças que ela faz, né, à sociedade a partir de determinado prazo para adequar o descarte dos resíduos sólidos. Por gentileza. Então, essa legislação, apesar de ter inúmeras críticas, né, mas é um primeiro passo para um direcionamento numa situação nacional. Então, eu diria assim, a partir de agora, existe uma regra que as prefeituras deverão seguir. Então, os novos prefeitos provavelmente terão que plantar o plano municipal de resíduos sólidos. Esse plano é bom, tem seus aspectos positivos, porque ele chama a responsabilidade para os 3 elementos que compõem essa cadeia de geração de resíduo, né? Por exemplo, as indústrias que geram, o cidadão que descarta e a prefeitura que faz o seu papel de coletar. Então ela estabelece procedimentos para esses 3 segmentos, né, para ordenar justamente essa disposição adequada desses resíduos. Porque até então o que acontece, né, fica a cargo da prefeitura tudo, né? Só que o cidadão que descarta, as empresas que geram as embalagens, elas têm que fazer parte, elas têm que colaborar com essa gestão do resíduo nível municipal. Então ela estabelece ali uma série de diretrizes e metas. Por exemplo, o aterro sanitário é adequado? É adequado. Porém, eu tenho que desviar um percentual das embalagens que vai para o aterro. Eu até de repente posso até procurar viabilizar o desvio da matéria orgânica do aterro. Então, nessa legislação, ela pressupõe que os municípios estabeleçam uma meta de desvio, taxas de desvio, sabe? E os municípios que já têm coleta seletiva bem avançada, né, como São José dos Campos, por exemplo, Londrina, são cidades que já têm uma taxa de desvio bastante acentuada, sabe, acima da média nacional. Então, para eles isso vai ser muito fácil, porque já começaram a coleta seletiva há 10, 20 anos atrás. Agora, os municípios que ainda não começaram e vão ter que fazer agora, a partir dessa legislação, eles vão ter que correr todo esse tempo que os outros municípios, que já desde 89 já têm coleta seletiva. Então, eles estão bem avançados. Então, esses não vão ter dificuldades, né? Perfeito. Quando nós tratamos de sustentabilidade, nós sempre enxergamos o aspecto econômico, né? Porque quando empresas, por exemplo, vão praticar atos sustentáveis, geralmente a economia, seja de todos os tipos de recursos, né? Ela é algo muito tocante. Você acha que estamos já preparados para uma sustentabilidade em que leve em conta mais realmente a preservação ambiental e menos a simples financeira de recursos, de dinheiro? Então, ainda nós estamos naquela fase assim, ó, somente tecnologias e procedimentos durante a produção que porventura sejam baratas. Vamos supor, eu tenho uma tecnologia tradicional, né? Ela hoje está me consumindo muita água, está me elevando o meu custo de produção. Aí vem uma tecnologia que vai reduzir o consumo de água, mas ela é mais barata que a tradicional, ela vai ser aceita imediatamente. Porque ela vai ser mais barata economicamente e ainda vai me dar uma economia de água. Então eu tenho um ganho ambiental. Mas se ela tiver o ganho ambiental, mas ela tiver um valor acima da tecnologia convencional, a inclinação é não ser aplicada. É não ser aplicada, até que o custo dessa tecnologia seja reduzido à tradicional, né? Eu diria assim, estamos numa fase de transição. E o senhor é um educador, está em contato com novos profissionais, né, que estão ingressando no mercado de trabalho porque estão se formando. Qual a sua visão das novas gerações a respeito da consciência de descarte correto,
de levar a sustentabilidade para além do viés econômico? Então, eu creio que essa geração que está vindo agora, né, eles já vão estar inseridos dentro de toda essa temática, né, há muitas informações sendo geradas. Na nossa época não era assim, né? Você não tinha essas informações para criar os conceitos. Hoje não, hoje já existem os conceitos pré-estabelecidos, né? E eu acredito que essa nova geração que está vindo aí, em função também dessas exigências de enquadramento dos processos de produção, se enquadrarem em poupar energia, em poupar água, em poupar matéria-prima, né? Eu creio que isso vai fazer com que esse futuro seja diferente do nosso, né? Perfeito. O Jornal do Engenheiro, neste bloco da entrevista, conversou com o Paulo Fortes Neto. Ele que é engenheiro agrônomo e professor da disciplina de resíduos sólidos na Universidade de Taubaté. Inclusive Taubaté é onde nasceu o Eco São Paulo, que em seu início se chamava Ecovale. Cresceu para Eco São Paulo, já está na 6ª edição no estado paulista, mas também se tornou o Eco Brasil, que por meio da Federação Nacional dos Engenheiros pôde levar esse debate para outros estados brasileiros. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui. Queria deixar a câmera aberta para que você faça suas considerações finais. Bom, aqui como falei para vocês, a Universidade de Taubaté ficou contente com o convite de participar desse evento, porque nós participamos do primeiro também e do segundo, né? Lá em Taubaté na época. Amigos de primeira hora. Amigos de primeira hora. E fizemos essa parceria também, né? Então, ver que essa ideia cresceu, né? Plantou-se em Taubaté e ela ramificou para todo o Brasil. A gente se sente também uma parte desse processo, né? Legal. Muito obrigado. Com certeza. O Jornal do Engenheiro continua e vai trazer para você outros temas referentes ao desenvolvimento e ao papel da engenharia na sociedade. Não saia daí, fique conosco. A CNTU, ela tem vocações. A primeira vocação da CNTU é a representação dos seus associados, dos seus filiados, os engenheiros, os advogados, os nutricionistas, todos os profissionais de nível superior, né, os médicos, e por meio dos sindicatos e federações. E a segunda vocação da CNTU é ajudar, melhorar, contribuir para a melhoria das condições da sociedade, para a melhoria da qualidade de vida, né, em todos os aspectos, até pela formação dos seus afiliados, né, porque são formadores de opinião, são profissionais que muito têm a contribuir, e a CNTU é um canal para que essas contribuições fluam. Então, essa campanha do Brasil Inteligente é muito importante porque aglutina os pensamentos, aglutina as ideias e delas conseguimos fazer ou propor soluções para a melhoria não só das condições dos profissionais, mas também da qualidade de vida da população. No primeiro dia deste ano, os municípios brasileiros iniciaram um novo ciclo administrativo. Foram eleitos e reeleitos os seus prefeitos. E dentre os desafios destas gestões está a coleta seletiva. Nós temos na cidade de São Paulo uma possibilidade de fazer um grande trabalho em relação não só à coleta seletiva, mas à implementação da Política Nacional de Resíduos no município de São Paulo. É um dos maiores desafios que os municípios brasileiros têm hoje em dia, você poder acabar com os lixões, né? E aqui no município de São Paulo esse problema a gente já não tem, porque os resíduos são dispostos de forma adequada em aterros sanitários, né? E um outro desafio da Política Nacional de Resíduos é você aumentar a coleta seletiva, né? Dados da Prefeitura paulistana no ano passado contabilizam que 1,18% do total de lixo coletado é reaproveitado. O total é 18 mil toneladas produzidas todos os dias.
O desafio para estas e outras cidades é expandir o trabalho de coleta seletiva. Nós temos uma discussão importante sendo feita com o secretário Simão Pedro, que é o secretário de Serviço, né? O prefeito tem também esse desafio, né, de aumentar a reciclagem no município. Inevitavelmente, o aumento dessa reciclagem passa pela participação dos catadores de materiais recicláveis. Por quê? O que hoje em dia a gente tem no Brasil, e São Paulo não é diferente, os catadores já fazem um trabalho de reciclagem de forma, eu diria, marginal, né? Eles não são reconhecidos pelo poder público. E o que se fez aqui no município de São Paulo, que já foi considerar, e nós temos hoje 20 cooperativas que trabalham em galpões de triagem, e nós temos que ampliar essa quantidade de galpões para os catadores trabalhar, né? Criar as rotas para os catadores, para que eles sejam, de fato, trabalhem como catadores de materiais recicláveis, tanto no galpão de triagem, mas também na coleta, porque a gente sabe que o que hoje em dia vai para o aterro sanitário, aqui em São Paulo nós temos da ordem de 11.900 toneladas diárias, né, que são coletadas. Dessas 11.900 toneladas, da ordem de 254 toneladas são retiradas dos aterros sanitários, são feita a coleta por meio da coleta seletiva. O programa de coleta seletiva da Prefeitura de São Paulo conta atualmente com 20 centrais de triagem que possibilitam a geração de renda, emprego e inclusão social para cerca de 1.200 pessoas de 21 cooperativas conveniadas. Nós temos aqui Vocês sabem que o serviço do manejo de resíduos sólidos da cidade de São Paulo, ele é feito, a parte de coleta, por 2 contratos de concessão, né? Nós temos 2 empresas que são concessionárias do município, e essas empresas fazem a coleta e a disposição final dos resíduos em aterros sanitários. No final de 2012, foi feito um realinhamento do contrato, né? E nós se conseguiu nesse realinhamento do contrato, aí já em conversa com a atual administração do prefeito Haddad, um trabalho para antecipar, né, os investimentos que estavam previstos para serem feitos mais para o final de 2020, 2019, 2018. Né? Então, nós antecipamos os galpões de triagem, né, porque sem os galpões de triagem a gente não consegue dar escoamento a esses resíduos. E, além disso, se conseguiu também aumentar de 0,1% de todo o valor pago às concessionárias para 0,5%, para que esse valor, né, que não é muito, mas é um valor que a gente pode utilizar de forma qualificada, para fazer um trabalho melhor de educação ambiental. A Lei Nacional de Resíduos Sólidos trata do descarte correto do lixo e estipula metas. As cidades, então, precisam se mobilizar. O desafio é muito grande, né? Por um lado, garantir que os contratos, né, funcionem a contento para levar um bom serviço à sociedade, isso é muito importante. Criar os instrumentos normativos que são fundamentais, eu estou falando aí não só de limpeza urbana, mas estou falando de resíduos de serviço de saúde, manejo do resíduo da construção civil, porque é também um desafio grande, né? Nós temos na cidade, hoje em dia, da ordem de 80 ecopontos, e a nossa perspectiva é aumentar esse número para 140. Né? Então, aumentando o número de ecopontos, você consegue fazer aquele resíduo, o entulho, que normalmente fica nos pontos viciados, que o município possa ter mais oportunidade para levar esse resíduo da pequena reforma para esses ecopontos e a gente poder reciclar mais esse resíduo, que hoje em dia ele não é reciclado. Então, você consegue fazer um reaproveitamento melhor desse material, utilizando em praças, em vias, em estradas, na confecção de pavimentação. Então, a gente tem a oportunidade de também fazer um bom manejo desses resíduos. Então, a função, as metas colocadas para esse governo é, de fato, ampliar a coleta seletiva, fazer uma melhor gestão desses resíduos da construção, criar a possibilidade da iniciativa privada poder se instalar. Tem empresas interessadas, inclusive, a criar agregados, areia, né, do resíduo da construção civil e não ter que comprar essa matéria-prima virgem. Né? Então, nós temos aí várias oportunidades para garantir que haja um bom manejo dos resíduos na cidade, prestar um bom serviço à população, né? E que esse serviço seja para o município o mais módico possível.
Se você quiser saber mais sobre o desafio da coleta seletiva em São Paulo e de mais municípios brasileiros, acesse o nosso portal na internet.